Você presente. Memória Viva. Apoio Cultural. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. Quem é Mário Albuquerque? Bom, eu sou um cearense, que nós somos a nossa aldeia. Uma pessoa que, aos 63 anos de idade, uma vida muito intensa, procura contribuir com o desenvolvimento político, social, cultural do nosso país e ser contemporâneo do que nós vivemos. Como é que foi sua infância, Mário? Você teve uma infância feliz? Muito feliz. Uma infância no mato, em lagoa, em cima de árvore, roubando fruta, fazendo brincadeira, fazendo estrepulia. Né? Uma infância, a minha lembrança, quem morou em casa é diferente de quem mora em apartamento, por exemplo, né? Em condomínios. Então foi uma vida livre, foi uma vida, eu tenho a minha lembrança, jogando bola, matando passarinho, matando rolinha. Né? E pelo que consta, você fez muita estrepulia, porque a sua experiência com os órgãos policiais começa muito cedo. Aos 12 anos, o senhor é preso por arruaça no meio da rua. A que você atribui essa sua rebeldia já nessa fase pré-adolescente? Fui preso por embriaguez e desordem. Essa foi o que deve estar registrado não sei se existe essa ficha. Eu acho que isso foi primeiro uma natural rebeldia, né, da adolescência, entrando na adolescência. Né? E faz parte da vida, né? O jovem tem que se rebelar contra o que está instituído, contra a ordem estabelecida, senão a vida não muda. Meu pai era do Partido Comunista e era o chamado comunista autêntico, aquele que não abria mão das suas conveniências e sacrificava a família em função dos seus ideais. E o que lhe chamava mais atenção no discurso comunista? A igualdade. O discurso contra a injustiça e pela igualdade. E em que momento que o senhor se convenceu de que a luta armada era a única alternativa para resolver as questões sociais do país? Depois do AI-5. Até o AI-5 eu participava da oposição à ditadura, aqui em Fortaleza, fazia comício, fazia passeata, greves, distribuía boletim, era preso, mas sabia para onde é que eu ia levado, tinha um advogado que acompanhava, tinha habeas corpus. Depois do AI-5, a gente passou a ser preso, encapuçado, começou a haver desaparecimento, a tortura virou uma regra, de repente você via as pessoas desaparecerem. Foi a partir desse momento aí que eu fui seduzido por essa solução da luta armada. E quando é que o senhor se deu conta de que estava errado com relação à luta armada? Bom, não é errado no sentido de que ela não era eficaz. Né? Eu não sou contra a luta armada em si. Acho que depende das circunstâncias. E eu me engajei num grupo político, PCBR, fui para Recife, e verifiquei que os informes que nós recebíamos dentro da organização, de como é que estava o trabalho do partido, eram falsos. Que depois eu descobri que era uma característica, já desde 1935, né, que havia essa tendência da grandiloquência, de magnificar a realidade, né, de falsear a realidade. Nós somos muito falastrão, o brasileiro, né, e fala muito. E isso foi um aprendizado que eu fiz. E depois também porque eu verifiquei que a nossa vida só estava se reduzindo a morte e cadeia. Quem não era preso era assassinado, desaparecido.
Então, e nós isolados do povo. O que mais me chamou a atenção foi disse, bom, estou lutando pelo povo. Mas eu tenho que me esconder do povo? Eu não posso dizer quem eu sou? Eu tenho que me esconder? Quando decretaram as 5, a ditadura aumenta o poder de repressão contra os opositores do regime, o senhor se esconde com sua mulher num apartamento e depois descobre que ela está grávida. De quem foi a decisão de praticar um aborto na sua mulher para que ela não tivesse filho? Não, isso foi uma proposta da organização, porque nesse momento veio a proposta de nós sermos transferidos para Recife, como uma espécie de reposição de peças. Recife era o centro político, né, do Nordeste naquela época, era um centro importante, e a organização precisava substituir pessoas que foram presas e assassinadas. E o critério era disposição, e isso era uma coisa que nós tínhamos. Né? A juventude é sempre generosa, disposta ao sacrifício por causas coletivas. Então nós nos oferecemos para ir. E nesse momento a gente sabia que Recife era um estado de uma violência muito grande. Quer dizer, é um estado onde foi o berço da escravidão no Brasil. Né? Os escravos da cana-de-açúcar. E a história da repressão política eram histórias violentas, desde o Estado Novo. Então a gente sabia que era diferente um pouco do Ceará. Então veio a proposta que é preciso levar em conta também o seguinte, que o nosso sonho era muito grande, nosso romantismo, nossas ilusões. Nós achávamos que essa luta nossa ia demorar 3 anos. Nós estávamos muito envolvidos pela ideia da Revolução Cubana, né, daquele pequeno grupo de guerrilheiro que subiu a Serra Maestre e tomou o poder. Então tudo era sacrificável em nome desse ideal. Então não houve muito conflito entre aceitar a proposta de fazer o aborto. Mas hoje o senhor considera justo que o partido tenha decidido e obrigado a sua mulher a praticar o aborto? Não foi obrigado, nós não fomos obrigados, nós consentimos nessa proposta. Né? Nós consentimos com isso. Eu hoje me arrependo. Como é que foi o episódio da tentativa frustrada do sequestro do cônsul norte-americano no Recife? Bom, naquela época, né, nós estamos falando na ditadura, né, total no Brasil. Ditadura total, a ditadura que a censura completa na imprensa, todo órgão de comunicação tinha um censor lá dentro para só ser publicado o que eles permitiam. As pessoas eram presas, desaparecidas, suicidadas, entre aspas. Né? Não havia habeas corpus, foi suprimido, que é um instrumento balizador de um regime democrático. Né? Não existia habeas corpus. Os deputados parlamentares que ousassem denunciar eram caçados. Então, a única forma que nós tínhamos de libertar companheiros que eram presos e eram submetidos a torturas violentas era libertar diplomatas de país estrangeiro para trocar por esses companheiros. Então, sequestrar diplomatas, não libertar diplomatas. Sequestrar diplomatas. Sequestrar diplomatas de países importantes. Não é qualquer país. Países centrais do capitalismo com o qual o Brasil tinha relações. E que eram envolvidos com o golpe. É importante destacar que o golpe e a ditadura era apoiado por esses países. Então, era a única forma que nós tínhamos na época de libertar esses companheiros que eram submetidos à tortura, eram assassinados, como até hoje tem os desaparecidos, era sequestrar para trocar por esses companheiros. Então, em Recife, o meu grupo, o PCBR, planejou sequestrar o embaixador, o cônsul americano, que era o país, principalmente o país que treinava torturador no Brasil, para trocar pelos companheiros que estavam presos. E o que não deu certo? Não deu certo porque a casa que foi escolhida para receber o cônsul, né, porque o modus operandi era você alugava uma casa com bastante antecedência, 3 meses antes, para esfriar aquela casa, e um casal se instalaria ali para esfriar, criar uma normalidade, para receber então o sequestrado. Acontece que o casal que foi escolhido para isto, que deveria levar uma vida normal, tipo, sair de manhã como se fosse para o trabalho, voltar ao meio-dia quando viesse para o almoço, porque naquela época não tinha o fast food. Era voltar de novo à tarde, manter
terminou rompendo com esse comportamento e outras pessoas também indo para o aparelho, que era o termo que a gente chamava, né? Isso chamou a atenção da vizinhança, que achou que era um cabaré, que era um rendezvous. E aí denunciou a polícia foi lá, fez a chamada campana e descobriu que não era nada de rendezvous. Na verdade, era o chamado que ele chamava subversivo, terrorista, e aí caiu o aparelho por causa dessa questão. E foi nessa circunstância que a sua mulher, na época, Vera, foi presa? Sim, a Vera foi presa nesse aparelho, na rua Jandaia, em Recife. Logo em seguida, o senhor fez uma tentativa de resgatar a sua mulher na prisão. Como é que foi esse episódio? Primeiro eu pensei em sequestrar o governador, Heraldo Gueiros, da época. O governador de Pernambuco. Pernambuco, da época. O governador nomeado pela ditadura. Cheguei a rondar a casa dele e tal, mas vi que era muito difícil, que a segurança era muito grande. E era eu sozinho. Não era um grupo, era eu sozinho. Era uma ação individual. E a organização, o pouco que restava, não iria fazer uma ação individual, né? Aí depois eu bolei um plano que consistiu no seguinte: eu infiltrei uma pessoa para visitar lá no presídio e levantar como era o funcionamento lá. A partir das informações que eu recebi, eu vi que era possível entrar lá e tirá-la. Então eu entrei com o carro, cheguei, não vacilei, como disse, banquei um pouco a autoridade, entrei com o carro, fui até a administração. Cheguei, desci, tinha várias presas lá na sala, falei com a Amado superior, a Amado diretora, e eu disse que eu era primo da Vera e que morava em São Paulo. Eu sabia que a visita era de sábado, mas tendo você um forte pretexto, eles abririam uma exceção. E que eu ia viajar à noite naquele dia e pedia que eles abrissem essa exceção para me falar com a Vera. E realmente ela falou que não era comum, mas que ia abrir a exceção. E foi chamar a Vera. Acontece que tinha uma presa política lá na hora e me reconheceu. E aí, quando veio o recado da freira dizendo que a Vera não podia ir porque estava indisposta. Na verdade, ela não queria sair da prisão. Por que motivo ela não queria sair? Não é que ela não queria sair da prisão. Apenas o seguinte, depois, e a ironia da história é que depois a Vera saiu na lista dos 70 presos trocados pelo embaixador suíço, em janeiro de 70, e eu fui preso em fevereiro, logo depois. Ela não queria sair naquela circunstância? Naquela circunstância. Não, ela não sabia que eu estava indo lá para tirá-la. Ela não sabia. A ironia que eu estou falando é que essa presa política que me viu e que foi dizer para a Vera que o tal primo, na verdade, era eu reencontrei com ela 5 anos depois, quando eu vim para Fortaleza, transferido de prisão, e passei a namorar essa ex-presa política. E ela me contou, então, o que é que houve lá na hora. Elas se reuniram e achavam que ela não devia ir, porque era uma temeridade minha, uma loucura que eu estava fazendo. Eles achavam que eu estava indo lá porque eu não aguentava a saudade dela. E realmente era isso mesmo. Mas, na verdade, eu estava querendo tirá-la, né? E que ela indo lá, a gente ia se trair e eu podia ser preso. Ela não sabia que eu ia tirar, tanto que o meu plano era, quando ela viesse, eu não ia dizer que eu ia tirá-la, porque eu sabia que ela não ia aceitar, que era realmente um plano meio maluco, convenhamos. Eu estava com um éter, e um lenço e um revólver. Eu ia embebedar o lenço com éter e ia forçá-la ela a aspirar, ela desmaiaria, e eu com o revólver eu obrigaria ali, quem estivesse ali na administração, a colocar ela no carro, e daí eu zarparia e entregaria ao... Podia ter dado certo, mas era um plano maluco. Em 1968, um conflito entre mais de 5.000 estudantes paulistas acaba com a morte de um deles, no que ficou conhecido como o episódio da Rua Maria Antônia, em São Paulo. O que o senhor presenciou desse conflito? Em 1968,
um conflito entre mais de 5.000 estudantes paulistas acaba com a morte de um deles, no que ficou conhecido como o episódio da Rua Maria Antônia, em São Paulo. O que o senhor presenciou desse conflito? Bom, eu estava em São Paulo, coincidentemente nessa época, outubro de 68. E nessa época eu pertencia a um outro grupo, era o Partido Operário Revolucionário Trotskista, de saudosa memória, a quem eu devo muito a esse partido. Tenho meu respeito até hoje. E eles tinham me mandado para fazer parte de uma escola de formação de quadros, dirigentes. Eu era militante estudantil aqui e eu ia passar 6 meses fazendo uma escola de teoria para virar um dirigente partidário. E daí o partido me mandaria para onde quisesse, que nessa época você ser dirigente era uma espécie de ser um padre, né? Era uma missão, você mandaria para onde a organização decidisse. Eles cometeram um erro grave, foi me colocar hospedado no CRUSP, no conjunto residencial da USP, que simplesmente era o epicentro do furacão do mundo estudantil paulista. Eram vários blocos de apartamentos, né? Misto, em que o movimento estudantil já tinha assumido o controle, né? E já tinha acabado com essa separação de homem e mulher por apartamento, era misturado, era livre, né? Era uma zorra, todo dia era movimento, era assembleia, era uma efervescência impressionante. Me jogaram aí dentro. Aí estourou o conflito da Maria Antônia. E a orientação da organização era: não se meta em movimento de massa. Que, na verdade, era uma rivalidade que havia entre os estudantes da Universidade Mackenzie, que eram estudantes que apoiavam a ditadura, contra os estudantes da USP. Da filosofia da USP, filosofia, que era da filosofia, a faculdade que era a vanguarda do mundo estudantil. Da resistência contra a ditadura. E a Mackenzie, inclusive, é uma das células do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, era na Mackenzie. E era um conflito permanente, que era em frente um para outro, e que esse conflito culminou em troca de tiro e bomba molotov, e fechou o tempo mesmo, né? E aí, quando eu vi pelo rádio desse conflito, eu esqueci completamente a orientação da organização e fui atrás de confusão, né? Jovem, bem que nessa época, 68, eu tinha 19 anos. Então, fui para lá. Ceguei completamente, indisciplinado total. Fui para lá, só quando eu cheguei, a rua já estava fechada. Quem estava dentro não entrava, quem estava dentro não saía. E ficamos ali, um bocado de gente esperando como entrar, como participar, né? E a bala movimento molotov, e aí de repente surge a notícia de que um estudante foi morto, um estudante secundarista, da parte da filosofia da USP. Bom, e aí é o que eu chamo de sai uma turba, e o termo é esse mesmo, uma turba ensandecida, pelo centro de São Paulo, já à noite, tipo 6 horas da noite, com o Zé Disseu, que era o líder estudantil da época, com a camisa do estudante ensanguentada, né? Acenando, né? Rodando. E nós, o que era símbolo de governo e de Estados Unidos da América do Norte, tivesse nome de inglês, não ter nada a ver com os americanos, com o governo. A gente quebrava, incendiava, era carro sendo virado, incendiado. Foi uma noite assim uma noite de uma turba ensandecida. O senhor chegou a participar da guerrilha armada? Diretamente não, de ação armada é a única. Eu não fazia parte. A organização minha, ela tinha um comando político e um comando militar, né? Claro que quem comandava era o comando político. Eu fazia parte do comando político. A única ação que eu participei foi de uma expropriação de um mimeógrafo da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis, a FEAC, um mimeógrafo a álcool, o que para nós foi uma grande revolução tecnológica, que a gente usava um reco-reco, que era uma coisa primitiva, e também transferi o dinheiro da expropriação do Banco de Londres
para Recife. Mas não participei da ação diretamente armada. O senhor acredita que algum companheiro seu tenha ido para a guerrilha sem saber exatamente do que se tratava? Olha, eu encontrei na prisão com muitos companheiros que, quando começaram a ler sobre o que era comunismo, socialismo, eles se assustaram e disseram: não é isso que eu queria, não é isso que eu quero. Por quê? Porque a ditadura, ela cria dois campos, um a favor ou contra. Né? Então, muitas pessoas que estavam lutando contra a ditadura, né, se achavam que era comunista. E a ditadura também dizia que ela era comunista sem ela ser. Porque no campo da luta contra a ditadura, é preciso esclarecer que não era só os comunistas que estavam lutando. Né? Tinha socialistas, tinha até anticomunistas. Até anticomunistas também. Mas a ditadura cria o bem e o mal. Então muitas pessoas entram sem ler, sem conhecer. Entra porque aquela organização é contra a ditadura. Ela, na verdade, está lutando contra a ditadura. Então eu vi muito isso na prisão. Pessoas de baixa formação intelectual, né? Que quando começaram a ler, aí se assustaram. Não é por isso, não é para isso que eu estou lutando, não. Então havia assim. O senhor tinha conhecimento de que seu irmão Pedro estava no Araguaia envolvido com a guerrilha armada? Não, que o Pedro estivesse lá não. Eu sabia que o Pedro era do PCdoB, sabia que o PCdoB estava com guerrilha no sul do Pará, porque isso não era segredo era segredo de polichinelo, todo mundo sabia aqui. Tanto que quando eu deixei o Partido Trotskista, quando eu apelei pela luta armada, o primeiro grupo que eu procurei foi o PCdoB, que me recusou porque eu vinha do trotskismo. E o PCdoB era stalinista. Naquela época, stalinista e trotskista era como um gato e rato. Então, por preconceito, eles me recusaram. Mas eu teria ido para o Araguaia, sem dúvida. Eu vim saber quando eu estava preso, eu já fazia 2 anos que eu estava preso, na casa de detenção do Recife, e isso me assustou bastante, porque eu já sabia que o Pedro tinha sido preso, através da família, preso e tinha desaparecido, sumido, que o Pedro desapareceu. Quando eles foram me interrogar lá, um grupo de oficiais do Exército. E a primeira pergunta que eles fizeram foi: onde está Pedro Albuquerque? Eu me assustei, eu disse: mataram o Pedro. Eles estão aqui tentando uma farsa. Eles faziam muito isso, né? Matavam as pessoas e inventavam que a pessoa foi morta em fuga, ou suicidou-se, como hoje está comprovado aí. Então eu me assustei e achei que eles tinham matado o Pedro. O senhor não tinha nenhuma notícia dele? Eu tinha notícia só que ele tinha sido... Eu tinha, interessante, agora você me fez me lembrar, que o Pedro, quando eu estava preso na casa de detenção, olha só que coisa, como a vida, né, ela extrapola os códigos de segurança dos grupos. O Pedro procurado também, eu não sei como é que a gente combinou, eu preso, o Pedro solto, o Pedro procurado, clandestino, combinamos de eu ir para um local lá da penitenciária, que a gente via a estação ferroviária de Recife, e o Pedro iria para lá e a gente se acenaria. E nós fizemos isso, o Pedro foi para lá, e eu lá, no local da penitenciária, a gente se acenou. Quer dizer, o Pedro correndo o risco, né? Por que o senhor foi preso aos 22 anos no Recife? Bom, eu fui preso porque eu estava na luta contra a ditadura, né? Eu estava no grupo PCBR, já saindo, porque eu já discordava da luta armada, eu propus que a organização parasse, né? Porque, por razões que eu já expus, e que quem pudesse quem não pudesse ficar no Brasil, porque estava procurado, saísse para fora do Brasil, quem pudesse permanecer, voltasse à vida legal, voltasse a trabalhar, a gente reconstruísse as nossas ligações com o povo, né? E claro que a organização, você fazer isso, a reação da organização não foi política. Mas qual foi moral? Mas qual foi se estivesse vacilando, etc. Né? Mas qual foi a circunstância da sua prisão, exatamente? Qual foi a circunstância da sua prisão, exatamente? Bom,
com a prisão da minha companheira, o que me manteve dentro da organização foi o fato de ela estar presa. Porque eu não tinha família em Recife, não tinha ninguém. Então a única maneira de me manter ligado a ela e eu me sustentar era me manter na organização. Quando a minha companheira foi libertada, naquele sequestro do embaixador suíço, em janeiro, aí eu disse, bom, agora eu vou embora do Brasil. E eu, então, eu encaminhei com nome falso, né? Cheguei até ir no quartel em Maceió, jurei bandeira, coisa que eu não fiz na vida legal, fiz com nome falso. E encaminhei minha saída do Brasil através de um agente de turismo em Salvador, com nome falso, Carlos Mariano dos Santos, que até hoje tem inclusive essa identidade, consegui recuperar. E eu fui então para o aparelho, né, a casa onde eu vivia clandestino, para pegar alguma coisa para daí ir para Salvador. Só que fazia 3 dias que o aparelho tinha caído. Ele estava na chamada campana, então eu caí feito patinho. No seu julgamento, Mário, a sua mãe fez um apelo ao auditor militar. Como é que foi essa conversa? Minha mãe, que está fazendo hoje 90 anos, muito bem, até hoje trabalha, faz artesanato, vamos fazer uma grande homenagem a ela. Como toda mãe, né, procurou o auditor militar para que ele compreendesse que eu era jovem, né, e eu estaria fazendo aniversário no dia do meu julgamento, 21 de novembro, fazendo 23 anos. E o auditor, que era um auditor, Antônio de Seixas Teles, que eu espero que esteja nas profundezas dos infernos, porque era um auditor que assistia às nossas torturas, o juiz que te julgava, assistia às nossas torturas. Ele disse para ela, se preocupe não, que eu vou dar um bom presente a ele. E minha condenação foi exatamente 23 anos, a idade que eu estava fazendo. Quer dizer, de um sadismo impressionante. Qual era a acusação que lhe faziam para que o senhor tenha sido condenado a 23 anos? Bom, eu fui enquadrado em 2 artigos da Lei de Segurança Nacional. O artigo 43, que era o artigo de tentativa de reorganizar partido ilegal, e o artigo 46, guarda e porte de material explosivo. Quais eram as condições da casa de detenção do Recife, onde o senhor esteve preso durante 4 anos e meio? Olha, a casa de detenção do Recife, eu conhecia muito, através dos romances, a palavra masmorra, né? Aquela coisa medieval. Quando eu entrei, eu vi que aquilo era uma masmorra mesmo, porque é uma cadeia construída em 1700 e pouco, onde teve preso Frei Caneca, né? Era uma cadeia feita de pedra, as paredes eram larguíssimas, né? Ao lado do rio Capibaribe, imundo, né? O esgoto, né? Quando a maré enchia, então o esgoto subia, fezes, né? Apesar de tudo isso, em relação por exemplo, a penitenciária Barreto Campeira, para onde eu fui depois, na Ilha Itamaracá, era um céu, porque a Barreto Campeira era um campo de concentração. Até a arquitetura da penitenciária, ela não tinha muro, ela era secretariamente farpada, eletrificada, com aquele holofote a noite toda, né? E tiros constantemente, e no pântano da ilha, né? Aí foi um inferno completo. E em comparação, por exemplo, ao IPPS, então o IPPS aqui era um céu sem estrela, entendeu? Porque até hoje eu digo, como é que na ditadura o IPPS tinha razoáveis condições de vida ao prisioneiro. É cela individual. E hoje a democracia é um depósito de preso, uma coisa, um horror. Então a casa de detenção ela tinha em contraposição outras vantagens. Ela era no centro da cidade, a gente tinha acesso a jornal todo dia, jornal do sul do país, inclusive, né? Porque na verdade quem faz a prisão não é o diretor, é o guarda, é aquele que está em contato direto contigo. Entre a ordem que vem da direção, isso é em toda a prisão, e a que o guarda executa,
há uma mediação. E o guarda, geralmente, é aquela pessoa que se humaniza na relação com a gente. Onde foi que o senhor foi Eu torturado? fui torturado no DOPS de Pernambuco. Antes de ir para a casa de detenção? Antes de ser preso, porque a tortura era feita... a gente era preso, né, no local o órgão que nos prendia que submetia a tortura, né? E depois, se você sobrevivesse, né, era publicada a notícia na mídia, e aí quando tu sabia, aí tu se aliviava e disse, bom, eu fui sorteado para viver. E que tipo de tortura o senhor sofreu na... Bom, era o que eu chamo do menu nacional da tortura, né? Que vai desde uma autotortura, que você acha que é boa, quer dizer, você, enquanto foi isso aqui, tudo bem, só que não é, na verdade, visa quebrar a tua resistência, que é você mesmo, né, se autotortura, é tipo, por exemplo, cadeira invisível, né, é andar de joelho, né, num piso liso com caroço de milho, né, apoio de frente, né, até tu extenuar, mas aí se tu para, aí tu leva porrada, né? Mas depois vem as piores, que é o pau de arara, né? Que é choque elétrico, né? Afogamento. E durante quanto tempo telefone. Durante quanto tempo o senhor foi submetido a esse tipo de tortura? A tortura ela acontece em sessões intercaladas, né? Eu não tenho muita lembrança de tempo, porque a gente entra no certo torpor. Não tem lembrança de dias, um período de dias ou semanas? Eu me lembro de 2 dias, né? Foi durante 2 dias, né? Em sessão intercalada, porque eles te levavam você para vários locais, para delegacias, né? E o interessante é que isso era dentro de um órgão que tinha um expediente normal. Um atendimento era o DOPS, que as pessoas iam lá tirar a folha corrida da polícia. Eu me lembro que tinha uma certa passagem, eu vi lá uma fila de pessoas. No expediente normal te torturavam. Era uma coisa tão banal, como até hoje é a tortura no Brasil, né? O senhor delatou algum companheiro no período em que esteve preso sob tortura? Bom, delator é um termo muito forte, eu não gosto de usar isso, né? Eu dei informações que levaram à prisão de companheiros. Isso desde o momento que eu fui preso, inclusive quando os companheiros chegaram, eu disse logo, fui eu que informei, né? Felizmente nenhum companheiro foi morreu por isso, porque eu teve um episódio terrível, mas terminou nos beneficiando, que é triste, que foi a morte do Odijas, que é preciso dizer que não fui eu, ele foi preso antes de mim, né? Eu fui preso já depois da prisão dele. Ele foi preso nessa casa onde eu morava clandestinamente. Fazia 3 dias que ele e outra companheira, a Lília, tinha sido presa. Mas por que o senhor revelou o nome dessas pessoas? Por causa da tortura, para não morrer, né? E também houve um fato que contribuiu muito para isso, para eu fraquejar, que foi o fato de que a minha irmã, Nádia, que até hoje mora no Canadá, e até hoje tem que voltar ao Brasil, ela ficou com sequelas de tortura, ela foi presa visitando uma pessoa na casa de detenção do Recife, porque quando eu entrei na clandestinidade, naquela época não tinha internet nem celular. Telefone poucas pessoas tinham, e mesmo o telefone era censurado, era controlado. Então a comunicação que eu tinha com a família era nas férias. Essa minha irmã ia todas as férias em Recife e nós marcávamos o próximo encontro, né? Numa praça em Recife, para eu saber notícia e eles também saberem notícia minha. No último encontro eu marquei e não fui ao encontro com ela, porque a Vera tinha saído nesse sequestro, eu estava me preparando para ir embora e eu estava numa atividade muito frenética de transferir companheiros de um estado para outro. Não fui ao encontro com ela. Ela ficou desesperada e foi visitar uma pessoa na prisão, que ela conhecia, porque era prima da mulher do Pedro, tinha morado aqui em Fortaleza, na casa da minha mãe, para saber notícia minha através dele. O azar dela é que eles tinham interceptado uma carta da companheira desse companheiro, que também era procurada, e ela dizendo que ia visitar ele na prisão. Aí confundiram ela com essa pessoa, prenderam ela, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela.
E quando eu fui preso, no dia anterior ela foi solta. Mas eu não sabia que ela tinha sido solta. E eles perceberam que eu não sabia. E passaram a torturar alguém, alguma mulher, né, talvez uma ladra, alguém que eles prendem lá, e diziam que era ela que ela estava sendo torturada. Então isso me fraquejou muito. Porque a tortura é um jogo que você faz. Você segura o máximo que puder, aí depois você vai dando alguma coisa, né, para ver se o monstro se aquieta. O senhor em nenhum momento teve peso de consciência com relação a esses fatos? Nenhum momento. Eu não posso dizer que em nenhum momento. Isso me abalou. Né? Mas eu tive, logo no primeiro momento, a solidariedade dos companheiros. Inclusive, pensar que no próprio local da tortura, né, nós fizemos uma greve de fome. Nós fizemos uma carta, né, essa carta depois eu recuperei, uma carta denunciando a morte do Odígias, assinada por todos nós, eu, inclusive, que redigi a carta, mandando para Dom Helder, né, que divulgou depois, inclusive no Senado americano, e fizemos uma greve de fome lá. Então, quer dizer, claro que a gente fica com o sentimento mas o fato de eu, logo no primeiro momento, eu tido a compreensão e a solidariedade dos companheiros, foi importante, muito importante para mim. O senhor ficou preso durante 9 anos. Qual foi o Mário Albuquerque que saiu da prisão depois de tantos anos? Ficou preso durante 9 anos. Qual foi o Mário Albuquerque que saiu da prisão depois de tantos anos? Eu queria antes dizer o seguinte, que a pessoa da informação foi regra geral, não foi exceção, foi regra geral. Bom, eu saí completamente diferente. Eu morri várias vezes. Aliás, continuo morrendo. Acho que a vida é isto. A gente morre e renasce, né? Porque o processo da vida é esse, né? A criança é uma, a adolescência é outra, a juventude é outra, né? 40 anos é outra, eu hoje com 63 sou outro, amanhã com 70, 80 eu posso ser outra pessoa, né? Na essência não, na essência eu sou o mesmo. Continuo sendo uma pessoa que defendo o máximo de igualdade possível, perdi muitas ilusões, igualdade absoluta não existe, e sou contra. Acho que tem que haver a igualdade a partir de um patamar mínimo. Ninguém pode morrer de fome. Todos nós devemos ter acesso à saúde e à educação, por igual. Né? A partir daí, e a habitação. A partir daí é a diferença, por mérito, por esforço próprio. Hoje, por exemplo, eu acho que o bem maior é a liberdade. Acima de tudo, não é a igualdade, é a liberdade. Qual foi o papel do delegado José Armando Costa no esquema da repressão da ditadura? Bom, José Armando Costa foi delegado aqui da Polícia Federal, torturador confesso, porque não negou na entrevista ao jornal O Povo, apenas disse que a anistia mandou jogar o esquecimento. Não é o torturador pior da tortura, aquele que te bota no pau de arara, te liga a maquininha do choque elétrico, te espanca. É o pior do torturador, que é aquele que escolhe quem vai para a tortura. E eu, inclusive, passei pela sua mão, porque em 78 eu estava preso no IPPS, depois de 8 anos, e armaram um falso processo contra mim, falso completamente, fazia parte, inclusive, hoje eu descubro, da reação dos porões da ditadura à abertura do Geisel. Me envolveram com um grupo que eu nunca tinha ouvido nem falar na minha vida, e fui submetido lá ao chamado Posição de Cristo, colocado no portão de grade, né, com algema aqui e aqui nas pernas, e no corredor, e passavam pessoas xingando, te batendo, te chutando, te ameaçando, e depois fui interrogado por ele. Só que caiu por terra, porque era uma coisa falsa, né, mas ele, inclusive, tem depoimentos de muitos presos políticos, que hoje são professores universitários, estudantes da época, pessoal do PCdoB principalmente, né, em que denuncia ele como o que orientava as torturas. Como é que foi o episódio do show de Fagner no Instituto Penal Paulo Sarazate, para onde o senhor foi transferido uma época? Bom, o Fagner foi dar um show lá para
a penitenciária, para os presos em geral. E lá chegando, quando soube que os presos políticos não estavam lá para assistir o show, ameaçou não dar o show, caso os presos políticos não fossem liberados. E a direção então liberou. Era o Fagner e o Fausto Nilo. E depois eu soube que também o pai do Fagner estava lá também. Então essa é uma atitude muito digna do Fagner, que nós agora vamos reencontrá-lo para lembrar esse episódio. Certa vez o senhor recebeu uma ordem para matar um companheiro que ameaçava a segurança da organização a que o senhor pertencia. Qual foi a sua reação ao receber essa ordem? Bom, trata-se de um companheiro que... Bom, entrando direto na resposta, a minha reação foi de... Não tive uma recusa explícita. Saí eu e outro companheiro atrás desse companheiro. Nós podíamos ter matado, mas não matamos. Porque nós não fomos preparados para matar. O senhor não teria coragem de executar essa ordem de matar um companheiro? E ainda bem que eu não fiz isso. Não queria ter isso no meu currículo. O senhor alguma vez chegou a apontar uma arma para alguém? Não, ninguém. Fui preso, inclusive, desarmado. Porque nós não tínhamos preparação nenhuma. O único grupo que tinha preparação armada foi a LN, que era mandado para Cuba para fazer treinamento de guerrilha. Os demais não tinham. Nós aqui, o PCBR, o único treinamento que eu fiz foi na sede de Maranguape, dando uns tirinhos lá de fuzil 22. Né? Até hoje eu tenho um horror à arma. Não gosto. Qual era o envolvimento dos coronéis Virgílio Távora, Adalto Bezerra e César Caos com o esquema de repressão da ditadura? Bom, era um governador, o Virgílio Távora foi governador eleito, né? Ele pegou o golpe e depois terminou o mandato dele, depois veio ser nomeado. O Virgílio Távora nunca perseguiu ninguém, ao contrário. Foi até perseguido pela ditadura. Né? Pediram a cabeça dele. O que salvou ele foi o tio dele, o Joaquim Távora. Né? Juarez Távora. Juarez Távora. Era compadre de João Goulart, teve a coragem na inauguração da energia de Paulo Afonso, né, no governo Castelo Branco, no palanque oficial, dizer que agradecia aquela energia ao João Goulart, e por isso, inclusive, o Castelo Branco não mais se hospedar na casa dele, por represália. Adalto Bezerra, César Carlos, também não há uma perseguição direta, né? Porque é importante ver assim, que quem comandava a repressão política não eram as polícias estaduais, eram as Forças Armadas. As polícias estaduais eram subsidiárias. Claro que eles participavam, mas não se conhece um episódio assim, de envolvimento direto. Com relação ao César Carlos, inclusive, há um processo em que um preso político é torturado para confessar, a Polícia Federal torturando ele, para que ele confessasse que César Carlos era comunista. Veja só a loucura da época. Eu, inclusive, entreguei esse documento ao deputado Marcos Caldas, dizendo, olha, Marcos, olha a loucura da época. O governador, teu pai, governador nomeado, os caras queriam que a pessoa do Departamento Trabalhista da Arena, preso, porque era uma briga interna da ditadura. Né? O senhor acredita hoje, numa avaliação distanciada, que os grupos que lutavam contra a ditadura eram, na verdade, uma minoria inexpressiva, sem nenhuma chance de derrubar a ditadura? Bom, era uma minoria, né? Muito isolada do povo, nós nos isolamos do povo. Eu acho que o nosso erro foi, enquanto nós estávamos no campo político, da disputa política, da luta política, nós estávamos ganhando toda a ditadura. O grande nosso erro foi quando a gente partiu para o enfrentamento armado, porque nós não tínhamos preparação nem experiência. Enfrentando o Exército, Marinha Aeronáutica, assessorado pelo Serviço de Inteligência americano, inglês, alemão, francês. Né? Quer dizer, uma coisa completamente desproporcional. Então, não tínhamos experiência nenhuma, tudo jovem. Então, nós não tínhamos a menor possibilidade de dar certo. Menor possibilidade. Existem pessoas envolvidas na prática de tortura que até hoje estão encobertas por um manto de silêncio? Quase todos. Quem são? Bom, no Brasil tem vários, né? Já conhecido, o Coronel Brilhante Ustra. Tem uma relação de tem documentos que dá. Os presos políticos na época
publicaram, inclusive narrando o tipo de tortura e torturador. Alguém aqui no Ceará que só Aqui poderia no Ceará, citar? além do Zé Armando da Costa, tem um que faleceu há pouco tempo, que é o fundador da Corpo Segurança, que é o Tenente Eurides, o Coronel Gondim, que até confesso, né? Tenente Coronel Gondim, que é suspeito da morte do Pedro Jerônimo, né? De ter sido o que torceu o pescoço dele, que inclusive o processo parece que foi reaberto agora. E há uma relação nos processos da Comissão de Anistia aqui do Ceará, uma relação de nomes que os presos denunciam, né? Acho que a Comissão da Verdade pode contribuir muito com isso, porque as pessoas, quando faziam os requerimentos, não tinham essa preocupação de nominar nomes. Mas com essa Comissão da Verdade, acho que esses nomes vão vir à baila. O que o senhor espera do trabalho que está sendo feito pela Comissão da Verdade? Olha, eu acho um passo fantástico. Acho que essa comissão ela vai trazer uma mudança muito grande no nosso país. A nossa cultura sempre foi de botar isso para debaixo do tapete. Então, eu acho que ela vai... Eu sou muito otimista e que, após o encerramento dos seus trabalhos, nós vamos abrir outro passo, que é a responsabilização dos torturadores. Mário, muito obrigado. Obrigado também, Rui. Muito prazer ter dado essa entrevista. Memória Viva. Apoio Cultural. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos o desenvolvimento é o nosso forte. O povo. Você presente.